Olá a todos, começamos hoje então a primeira aula do nosso curso de introdução à filosofia. Eu peço desculpas, esse curso já devia ter começado a semana passada, mas como eu tive vários problemas, muitos exames, tive também alguns probleminhas aí de saúde, mas está tudo bem. Então estamos começando aí com uma semana de atraso para os membros. Esse curso é só para os membros, para quem está inscrito como membro nessa opção, Introdução à Filosofia. Bom, embora não seja uma aula presencial, eu penso que quem está assistindo o vídeo é como se viesse aqui, estivesse aqui nesta imaginária sala de aula para fazer alguma coisa. Eu também estou aqui para fazer alguma coisa, que é a tal da filosofia. Sim, nós vamos fazer filosofia, porque não tem outra forma, não existe um outro método, não existe uma outra maneira de entrarmos na filosofia, senão como um fazer. Porque a filosofia é essencialmente um fazer, é antes de tudo um fazer. Não existe outra forma de penetrarmos na filosofia senão fazendo filosofia. Esse fazer filosofia também não quer dizer que nós sairemos já imediatamente escrevendo livros de filosofia com nossas filosofias próprias. Não, esse fazer é mais no sentido de uma vivência. Nós estamos vivendo algo, começaremos daqui para frente a viver algo chamado filosofia. É nesse sentido que nós estamos fazendo filosofia. Porque não existe outra maneira de definir a filosofia do que entrar nela. E aí, como se trata uma aula de introdução à filosofia, seria até natural que se esperasse, quem entrou aqui, que esperasse de mim uma definição. Em primeiro lugar, vamos definir o que é filosofia. Só que não existe possibilidade, não existe como, não é possível definir a filosofia antes de vivê-la. Porque a filosofia não é uma ideia, não é um conceito. A filosofia é, antes de tudo isso, uma vivência. Então, tentar definir a filosofia antes de vivê-la seria mais ou menos como explicar para alguém como que é andar de bicicleta. A pessoa pode entender, pode ser inteligível, a explicação pode dar uma grande ideia de como é andar de bicicleta. Mas daí até a vivência das primeiras pedaladas numa bicicleta é um abismo. Existe um abismo entre uma explicação de como é andar de bicicleta do que andar realmente de bicicleta. Eu me lembro, quando eu era pequeno, meus colegas tinham bicicleta, eu não tinha. Isso foi nos anos 60. Nos anos 60, aqui na minha cidade, virou febre a tal da bicicleta. Toda criança e todo adulto tinha uma bicicleta. Eu tive que chorar bastante para ter a minha, mas ficava imaginando meus colegas fazendo todo tipo de performance com a bicicleta. Eu ficava imaginando como será, como deve ser incrível esse negócio de andar. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir antes de uma boa explicação. Nunca ninguém me deu uma boa explicação. As minhas primeiras pedaladas foram na base do vamos lá. Uma bicicleta de adulto, aquelas com com a barra forte, se apresentou para mim, uma bicicleta antiga, da marca Galo, que nem existe mais. Alguém me entregou a bicicleta e disse, tua vez. E não dava nem para subir no banco, tinha que andar na bicicleta embaixo daquele cano, entre o cano,
passando a perna para o outro lado, com o cano nas costas. E a criança, o meu colega, me deu a bicicleta e falou: tua vez. E eu lembro que fiz exatamente como tinha visto os meus colegas fazerem e saí. Simplesmente saí, meio torto, né? Entortei aqui, entortei ali, mas daqui a pouco estava simplesmente andando de bicicleta. Se tivessem me explicado como era, com todos os detalhes, com todas as possibilidades de andar de bicicleta, não teria resolvido, não teria feito o menor sentido para mim. Agora, bastou meio minuto em cima da bicicleta e eu já sabia o que era andar de bicicleta. Estou fazendo essa comparação porque a filosofia é a mesma coisa. Não adiantaria nada eu vir aqui dizer para vocês que a filosofia pode se restringir a uma meia dúzia de fórmulas ou até duas, ou dar alguns métodos filosóficos. Eu poderia dizer, por exemplo, que a filosofia de Hegel se limita à seguinte fórmula: o racional é o real e o real é o racional. De que adiantaria, antes de termos entrado na filosofia de Hegel propriamente, estou dando um exemplo, antes de termos acompanhado o raciocínio de Hegel, como ele muda de raciocínio, como ele passa de um raciocínio para outro até construir um edifício filosófico, de nada adiantaria eu dar uma simples fórmula para vocês se vocês não tivessem antes entrado na casa de Hegel, visto como os móveis estão dispostos. Estou falando de modo metafórico. Antes de entrarmos nos textos filosóficos propriamente, toda definição se torna inútil. E como a filosofia é um fazer, e esse fazer pode ser também um fazer escrito, uma escrita, como geralmente se faz, é preciso entrar nesses trabalhos até pegarmos o que é, entendermos o que é dentro de nós, como uma vivência. Então, em primeiro lugar é isso, para esse momento introdutório, vamos dizer assim, a filosofia, antes de mais nada, uma vivência. É a vivência de um fazer, do que o homem fez e do que o homem faz. Ponto. Antes de ser uma vivência, pode sim ser um conceito. Mas o que seria um conceito? Um conceito seria basicamente uma caixa de fotografias. Eu me lembro, voltando à minha infância, eu me lembro que a minha mãe tinha uma caixa de fotografias. E eu, na infância, ficava, às vezes, horas olhando aquelas fotografias. Fotografias de um monte de gente que eu não conhecia, de lugares que eu nunca tinha visto, paisagens, festas, casamentos. Nada daquilo eu tinha vivido, mas me interessava, me atraía o contato com a filosofia, porque me dava algumas ideias, ou revelava para mim coisas desconhecidas. Quem é esse sujeito? Quem é aquela mulher? Enfim, coisas assim. Onde estão essas pessoas? Mas não passava disso, uma caixa de fotografias. As paisagens que eu via na fotografia não eram minhas vivências. A minha vivência naquele momento era olhar uma caixa de fotografias. Um conceito é basicamente isso, em relação a alguma coisa. Um conceito é uma unidade mental em que nós colocamos lá, depositamos lá dentro uma série de caracteres daquela coisa. Por exemplo, eu posso ter um conceito de xícara. Um conceito de xícara seria uma unidade mental chamada xícara, que estariam lá todos os caracteres da xícara. Por exemplo,
Pode ser cilíndrica, pode ser bojuda, pode ser de plástico, pode ser de cerâmica, pode ser colorida, pode ser descolorida, mas tem que ter necessariamente a aba. Pois é, a aba faz parte, é um dos caracteres daquilo que dá sentido à xícara, daquilo, como o nome diz, caracteriza uma xícara. Mas de que me valeria ter um conceito de xícara se eu jamais tivesse visto uma xícara? Eu posso ter um conceito perfeitíssimo de xícara e não ter a menor ideia do que significa uma xícara até o dia em que eu me deparo com uma. Ah, então quer dizer que isso aqui é uma xícara. Pois bem, só isso já nos dá a diferença entre um conceito e uma vivência. Da vivência eu posso extrair um conceito, mas do conceito eu não posso extrair uma vivência. O conceito me serve apenas e tão somente para orientar o meu pensamento, o meu raciocínio. Mas não serve, por exemplo, para me certificar de algo que eu ainda não vivi. Se eu tenho um conceito perfeito de xícara, o conceito perfeito de xícara só vai ter algum sentido quando eu fizer uso de uma xícara. Porque se no seu conceito, lá naquele conjunto de caracteres, não está o para que serve uma xícara, pois bem, de nada me adiantará ter o conceito sem a vivência. Porque uma xícara, no conceito, certamente que eu colocaria, serve para beber café. Mas e aí eu precisaria de outro conceito para me definir o que é café. Poderia dizer, serve eventualmente para beber água, mas aí eu teria que definir por que o eventualmente. Serviria até para dizer, bem, uma xícara serve para decorar um ambiente. Aí eu teria que definir o que é decorar e o que é um ambiente. E aí eu estaria completamente dentro do mundo dos conceitos, cada vez mais amplo, cada vez maior, sem necessariamente uma vivência do que é uma xícara. Por mais profundamente que eu adentrasse nesses conceitos, isso nada significa diante da realidade. Porque a realidade, aquilo onde está, aquele ambiente onde eu me encontro vivo no momento, esse supera todo e qualquer conceito. Me dá a possibilidade real de compreender o conceito. O conceito não me dá a possibilidade de compreender a realidade, mas a realidade me dá sim a possibilidade de compreender o conceito. Eu agora, por exemplo, vou fazer uso dessa xícara. Este uso que eu estou fazendo da xícara vale mais do que todo e qualquer conceito de xícara que se possa ter. A filosofia é a mesma coisa. Não adianta nós chegarmos aqui e dizermos o que fez isso, o que escreveu aquilo, o que falou aquele outro, se não entrarmos na filosofia desse, daquele ou daquele outro. Então não tem outro modo de fazer, de compreendermos a filosofia, senão fazendo filosofia. Aí vem o outro lado do fazer. Esse fazer é a compreensão própria, pessoal. É levarmos para dentro de nós o pensamento de outro. Meditarmos sobre o pensamento de outro. Fazermos uma reflexão quase que permanente sobre certos postulados filosóficos. Aí, bem, aí já estamos vivendo a filosofia como eu estou agora, por exemplo, fazendo uso dessa xícara. Muito bem. Mas precisamos ainda entender a filosofia como uma espécie de continente desconhecido.
Já que a filosofia pode ser explicada a partir de uma vivência, nós podemos comparar essa vivência como a experiência de conhecer uma terra estranha, uma terra diferente. Estranha não é bem o termo, mas uma terra desconhecida. É como se, de repente, embarcássemos num carro para uma grande viagem por um lugar onde nunca fomos. Nós podemos fazer essa viagem de várias maneiras. Como na viagem mesmo, nós podemos fazê-la do alto, de avião, tendo uma visão panorâmica, muito grande, mas com poucos detalhes do terreno em que estamos entrando. Mas também podemos fazer essa viagem de carro, um automóvel a 100 km por hora. Teremos uma visão muito mais detalhada desse território do que se estivéssemos sobrevoando. Veremos mais detalhes, a vegetação com mais detalhes. Veremos os detalhes da estrada por onde estamos andando, o tipo de terreno e assim por diante. Há muito mais vivência numa viagem de carro, vamos dizer assim, do que numa viagem de avião. Aquela lá é de muito alto e muito rápida. De carro nós já estamos ao nível do chão e numa velocidade menor. Nós podemos ainda fazer uma viagem a pé, ou de burrinho, ou de cavalo. Aí os detalhes serão ainda maior. Conheceremos com mais profundidade os terrenos por onde estamos passando. Conheceremos até quem vive por ali, que tipo de vegetação predomina, onde está o rio, os animais que tem naquele local e assim por diante. A rigor, a viagem é a mesma, mas são diferentes tipos de fazer a viagem. No começo, nós vamos fazer uma viagem panorâmica, lá de cima, para ter uma compreensão meio geral desse território, desse terreno chamado filosofia. Mas na medida em que tivermos mais adaptados ou um pouco mais familiarizados com a filosofia, aí faremos outro tipo de viagem, a mesma viagem, porém de outro modo. Vamos entrar propriamente no terreno da filosofia, como uma caminhada, como aquele caminho que se faz, o caminho de Santiago. É muito diferente fazer o caminho de Santiago por avião do que de a pé. A diferença é brutal. Então, na medida em que formos nos familiarizando com a filosofia, vamos fazer o percurso a pé. Fazer o percurso a pé quer dizer o seguinte: entrarmos nesse e naquele outro filósofo, de modo lento, meditativo, com leituras meditativas. Isso é obrigatório para quem realmente quer entender a filosofia, pegar o jeito da filosofia, pegar o traquejo da filosofia. Esse traquejo é fundamental. É fundamental não só para a nossa compreensão da filosofia, mas para o despertar do nosso sentido crítico também. Porque, embora toda a filosofia pretenda encontrar um aspecto da verdade, ou até mesmo, muitas vezes, a verdade, nós não concordamos com todas. Agora, saber por que não concordamos com todos os filósofos, ou talvez até com nenhum, precisamos nós ter os nossos argumentos filosóficos, e isso só uma caminhada terrestre nos vai dar a possibilidade. Esse é o chamado traquejo filosófico, e isso só vem com o tempo. Isso não vem um despertar rápido, intuitivo, nem um voo panorâmico sobre o terreno da filosofia. Isso são anos de leitura e meditação, mas como uma longa caminhada, já dizia Mao Tse Tung, começa pelo primeiro passo, então estamos aqui hoje dando o primeiro passo. A primeira questão sobre a filosofia é compreender o seu nome, porque o nome já quer dizer alguma coisa. Filosofia. O nome é grego, que quer dizer
amigo do conhecimento. Philos, amigo, Sofia, conhecimento. Esse nome ele não tem, digamos, muita relação com a história da filosofia. Alguns, no passado, foram, sim, amigos do conhecimento. Mas os filósofos mesmo, até mesmo os filósofos pré-socráticos que vieram antes de Sócrates, já não podiam ser tratados como meros amigos da filosofia. Eram mais do que isso, eram produtores de sofia, produtores de sabedoria, de conhecimento. A palavra sofia é também sabedoria. Bem, o amigo da filosofia, ele, de certo modo, está se colocando numa posição de admirador. Mas o filósofo propriamente, ele é espontaneamente amigo da filosofia, mas ele é também produtor de sabedoria e de conhecimento. Daí porque a palavra filosofia, ela não tem uma referência muito exata ou histórica, vamos dizer assim, com a filosofia. Porque ela logo se transforma em conhecimento, ou seja, ela logo se transforma na produção dos filósofos. E o filósofo não vai chamar a sua produção filosófica de amiga da filosofia. Aquilo ali já é a própria sabedoria, o próprio conhecimento. Então, a rigor, a única boa definição do nome filosofia é sabedoria. Vamos tirar o amigo. Ficamos apenas com sabedoria. Pois é, a filosofia é uma sabedoria. Mas que tipo de sabedoria é essa? Que tipo de conhecimento é a filosofia? Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção aqui. Existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria divina e a sabedoria humana. A filosofia é a sabedoria humana, não é a sabedoria divina, porque ela não conhece todas as coisas, as que aconteceram, as que irão acontecer e as que podem acontecer. Isso só a sabedoria divina nos elucida. Por exemplo, se pegarmos um livro chamado Bíblia, ou livro chamado Bíblia Sagrada, vamos encontrar lá que um determinado profeta disse: se Israel não se converter ao Senhor, não voltar ao Senhor, será invadida por inimigos, arrasadas, e seus filhos e suas mulheres serão levados cativos para uma terra estranha. Bem, quando lemos aquilo e vamos verificar com a história, vemos que, de fato, o profeta já alertava muitos séculos antes o que aconteceria para o seu povo. Outros alertaram até muito próximo do acontecimento. Como que eles sabiam o que iria acontecer? Não, eles não sabiam. O conhecimento humano não tem o alcance do futuro. Ele pode projetar o futuro de forma especulativa, mas não pode afirmar o futuro, salvo numa única condição: que no futuro todo e qualquer ser humano morrerá. No meu futuro, sei que lá em algum lugar eu morrerei. Eu só não posso dizer o dia e a hora, porque não tenho a sabedoria divina. Deus, portanto, é aquele que tudo vê. O ontem, o hoje e o amanhã, para Deus, é uma coisa só. Deus não está no tempo, o tempo está em Deus. Essa distinção entre sabedoria humana e sabedoria divina, ela é muito importante nesse momento, porque nós entraremos na sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela se distingue também de dois modos. Existe o conhecimento que nós buscamos e existe aquele conhecimento que nós temos ou adquirimos sem buscar. A sabedoria humana, a verdadeira sabedoria humana, não é o conhecimento que nos chega sem nós o procurarmos. É outro tipo de conhecimento.
É aquele conhecimento que nós buscamos ter. Bom, falando de modo muito resumido, existem sim muitos conhecimentos que nós temos que nos chegaram sem nenhum esforço nosso. O conhecimento, por exemplo, de que não se pode colocar o dedo num fio desencapado se esse fio está ligado à rede elétrica. Esse conhecimento pode ter chegado de modo até desastroso. Uma criança vai lá e coloca o dedo num fio desencapado e toma um baita choque. Ela não buscou esse conhecimento, mas a partir do momento em que ela se acidentou, ela já sabe que não pode colocar o dedo num fio desencapado, só não sabe por quê. Se nós formos buscar o conhecimento do porquê o fio desencapado dá choque, bem, aí nós entenderemos uma série de coisas. Por exemplo, dá choque porque naquele fio, sobre aquele fio, está passando um número incontável de bolinhas muito pequenas chamadas elétron, numa velocidade muito grande. E porque elas estão passando, são materiais, é matéria, em um número absurdo, com muita força, aquelas bolinhas nos atingirão, nos darão um coice, vamos dizer assim, porque o choque geralmente é como um coice. Pois é, como que eu cheguei a esse conhecimento de que aqui, naquele fio, está passando uma série de bolinhas muito pequenas e rápidas? Buscando o conhecimento. Então, a filosofia é dessa ordem. A filosofia não é o conhecimento que nos vem, simplesmente nos é dado. É o conhecimento que nós buscamos. Platão, o discípulo mais famoso de Sócrates na Grécia Antiga, já fazia uma distinção entre o saber que nós adquirimos sem buscar do saber que nós conquistamos com o nosso esforço. Para Platão, o saber que nós simplesmente ganhamos sem buscar não significa nada, não tem nenhuma importância para o conhecimento. A esse saber ele deu o nome de doxa, que pode ser traduzido por opinião. O saber opinativo. Para Platão, o saber opinativo não servia para a filosofia, ou melhor, não servia para nada, porque é um saber cujos fundamentos nós não podemos argumentar. Nós não temos uma base para argumentar aquele saber. É como uma criança que coloca a mão num fio desencapado. Ela sabe que é perigoso. Ela sabe que tomará um choque se colocar a mão no fio desencapado, mas não sabe explicar o porquê. O seu conhecimento não tem um fundamento na razão. Já o saber adquirido, aquele que nós conseguimos com o nosso esforço como uma conquista, a esse Platão dava o nome de episteme, e era o saber fundamental da filosofia. Episteme pode ser traduzida por ciência. A filosofia não podia fazer uso de outro saber que não a episteme, o saber epistemológico, porque o saber epistemológico é aquele que tem fundamentos sólidos para não ser destruído. E como a filosofia para Platão era a própria ciência, a opinião estava completamente fora desse tipo de fazer humano. O fazer opinativo, a opinião para Platão não servia para absolutamente nada. Ele procurava o saber científico, aquele fundamentado na razão. Só que aí entra o grande problema, talvez o primeiro grande problema da filosofia.
como passar do saber opinativo, aquele que simplesmente nos chega, para um saber fundamentado. Como passar da doxa, que é a mera opinião, para um conhecimento fundamentado, ou seja, para a ciência, para a episteme. Por exemplo, eu sou da opinião de que não se deve cortar o cabelo na lua minguante, porque aí o cabelo não cresce rápido. Demora para crescer, fica ralinho e assim por diante. Bom, mas o que me fundamenta esse saber? Eu ainda não sei. Se eu ainda não sei qual é o fundamento da relação causal entre a lua minguante e o crescimento do cabelo, esse meu saber é mera opinião, é só uma opinião. E por ser apenas uma opinião, não ter uma raiz fundamentada na razão, ele está sujeito a ser demolido por um opositor, por exemplo, qualquer um, ou por nós mesmos. Nós mesmos podemos, não tendo o fundamento daquilo na razão, destruir aquele conhecimento meramente opinativo. Platão sabia que não era possível chegar à sabedoria humana, ao conhecimento, à ciência, com meras opiniões. Só que o problema agora era passar da doxa para o conhecimento científico, para a episteme. Como dar esse salto? O que nos permite, qual é a plataforma que nos permite sair da mera opinião para um conhecimento certo, para um conhecimento seguro, para um conhecimento capaz de se defender, digamos assim, dos ataques? Era preciso, segundo Platão, um método. Nós não passamos, pensava Platão, do conhecimento opinativo, da mera opinião, para a episteme, sem um método. Vejam, aqui já entra algo importante na filosofia. A filosofia, toda ela tem um método. Todo grande filósofo tem um método. Existem vários métodos na filosofia. Nós agora estamos falando do primeiro método filosófico que se tem notícia, o método platônico. E esse método tem o nome de dialética. Platão deu esse nome ao método para passar da mera opinião para um conhecimento fundamentado. Para passar da doxa à episteme, Platão criou um método, ou melhor, ele descobriu um método. E deu a esse método o nome de dialética. Bem, o que é a dialética platônica? Como que funciona esse método? Isso nós vamos ver mais adiante, mas nessa visão panorâmica, dá para dizer que a dialética é basicamente um diálogo interno. Nesse diálogo, nós colocamos o objetivo lá na frente, o que queremos atingir como conhecimento. Por exemplo, se eu me pergunto o que é a beleza, eu quero ter um conhecimento seguro do que é a beleza. Seguro quer dizer o seguinte: um conhecimento cujo argumento é tão forte que não pode ser demolido, que não pode ser contestado. Então eu jogo lá na frente uma resposta. Eu quero saber o que é a beleza. Coloco uma resposta lá na frente, uma resposta qualquer para ser negada. Então eu digo inicialmente que a beleza é uma bela mulher. Joguei a resposta, joguei a definição lá na frente para negá-la. Esse é o método. Bem, por que eu vou negar isso? Porque certamente essa resposta não abarca o sentido da beleza nem de longe. Ela apenas orienta o caminho, onde eu quero chegar. Quero chegar numa definição perfeita. Pois bem, uma bela mulher não pode ser uma definição perfeita da beleza se eu começo a dialogar internamente.
Nesse diálogo eu posso perguntar o seguinte: mas espera aí, uma bela mulher, como o nome diz, não pode significar toda a beleza, porque existe beleza também nos homens. Os homens também podem ser belos. Existe beleza nos animais. Quem nunca admirou, por exemplo, um cavalo puro sangue, com todas as suas partes bastante proporcionais, vigorosas, com um pelo limpo e assim por diante, um galope? A beleza não está restrita apenas à figura da mulher. Pode existir, por exemplo, beleza na natureza, como de fato existe. Então eu preciso negar essa primeira definição. Mas vejam, na medida em que, na mesma proporção em que eu nego a primeira resposta, eu já sugeri outras. Sugeri outras formas de beleza. Então eu posso dizer o seguinte: como é uma dialética, já neguei a primeira afirmação, agora o diálogo me produziu outras possibilidades, jogo outra. Mas essa outra que eu jogar, ela já é um pouco mais ampla que a primeira definição que eu dei. Agora eu posso dizer: a beleza é o conjunto dos seres vivos. Essa definição, por sua vez, também pode ser negada na medida em que eu encontro em mim argumentos que a destroem. Eu posso dizer, por exemplo, mas espera aí, no conjunto dos seres vivos existem os mais fortes e os mais fracos, os mais sãos e os mais doentes, os mais bem-feitos e os menos bem-feitos. Eu não posso dizer, por exemplo, que toda árvore é igualmente bonita. Existem algumas que nos parecem bastante feias e assustadoras, inclusive. Isso, de certo modo, já me deu um problema, me trouxe um problema em relação à resposta, à segunda resposta que eu dei. Então não está em toda a criação, em toda a obra viva, o sentido da beleza. Será que a beleza, então, é apenas uma aparência nos corpos humanos? Bem, aí eu posso dizer o seguinte: existem atos também belos. Existem obras criadas pela mão humana que também são belas. E assim eu vou. Esse é o processo dialético. Um processo que visa, na medida em que a primeira resposta é superada, a segunda resposta é superada, ir depurando o conceito, até que finalmente se chegue numa definição que não pode mais ser discutida. Esse era, aliás, o trabalho do mestre de Platão, o filósofo Sócrates, o filósofo pré-socrático, ou melhor, o filósofo que está entre os pré-socráticos, os filósofos da natureza que vieram antes dele, e Platão, que segue toda a tradição filosófica do Ocidente até chegar até nós, aos tempos presentes. Sócrates é o divisor de águas na filosofia. Como Cristo é o divisor do tempo, Sócrates é o divisor da filosofia. O que veio antes de Sócrates é uma pré-filosofia. E o que vem a partir de Sócrates e depois de Sócrates é outra coisa. Isso também nós vamos ver na sequência. Mas o trabalho de Sócrates foi esse. O trabalho fundamental de Sócrates foi esse. Primeiro, descobrir o conceito. Foi Sócrates quem descobriu o conceito. O conceito é essa unidade mental que nos diz o que uma coisa é. Ou melhor, que nos diz o que uma coisa é, não, mas aquilo que fundamenta, digamos assim, a definição de uma coisa. Se esse conceito for devidamente bem depurado, ele se torna praticamente irresistível, ninguém pode contestá-lo. Seria mais ou menos como em matemática nós dizermos que
o triângulo tem 3 lados. Alguém pode contestar? Não, porque aí, nesse caso, o predicado é igual ao sujeito. Um conceito bem definido, ele se equivale quase que ao sujeito da proposição. Mas tudo isso nós vamos ver lá para adiante, vamos entrar também um pouco na lógica. O que importa agora é perceber, assim, pelo menos panoramicamente, que Platão é o primeiro filósofo a distinguir profundamente o sentido da filosofia. O sentido da filosofia é chegar ao conhecimento humano pelo próprio esforço. É muito diferente do conhecimento divino. O conhecimento divino é aquilo que define não só o homem, mas a história e todo o tempo até a eternidade e o sentido da história. Ele já está dado de modo total. Mas vejam, não quer dizer que ele contenha todo o conhecimento. Porque, por exemplo, se nós abrirmos a Bíblia, nós não vamos encontrar lá a fórmula da água. Não está dito lá na Bíblia que a fórmula da água é H2O. Um composto de hidrogênio com oxigênio forma a água. Isso em nenhum lugar está dito na Bíblia. Porque isso é um conhecimento humano adquirido pelo esforço humano, da sua pesquisa. Não está em conflito e jamais esteve com o conhecimento divino. Porque o conhecimento divino, ele nos dá o sentido da nossa salvação, mas não nos impede de conhecermos o entorno no qual estamos inseridos através da nossa linguagem, através da nossa razão. E é por isso que Platão diz que o conhecimento humano depende exclusivamente do esforço humano. Agora, atenção, esse esforço humano não pode ser levado a cabo sem antes um método. Sem antes um método. O método do Platão não é o único o método, a dialética não é o único método da filosofia. Surgirão outros métodos. Mas o que Platão descobriu e é praticamente inerente à própria filosofia é de que todo e qualquer filósofo precisará usar um método, seja o dele próprio ou outro que virá depois na história. Mas o método é fundamental para fazer filosofia. Então nós já vimos aqui algumas coisas. Por exemplo, a filosofia é um fazer humano. A filosofia é, antes de tudo, a busca de um conhecimento fundamentado na razão. E para passarmos da mera opinião para esse conhecimento maior, precisamos de um método. Já temos aqui pelo menos 3 coisas importantes para lembrar para todo o resto da nossa vida filosófica. Existe uma diferença entre opinião e ciência, e a opinião e a ciência, a episteme, só é atingida a partir de um método. Para Aristóteles, que foi o mais famoso discípulo de Platão, vejam, aqui nós já estamos falando de uma tradição. Primeiro, o mestre Sócrates, depois o seu grande discípulo Platão, e agora o grande discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles que brigou, aliás, com Platão. Isso tudo a gente vai ver para frente, mas a rigor, Aristóteles mantém na sua filosofia o mesmo método platônico, só que de modo muito mais amplo. Aristóteles passa a encarar o sentido de episteme de modo muito mais amplo do que Platão. Aliás, Aristóteles vai investigar tudo. Toda a vida de Aristóteles, a rigor, foi uma grande investigação. Ele investigou até mesmo a vida dos animais, fez estudos profundos nessa área,
sobre a natureza, sobre astros, tinha uma visão cosmológica e assim por diante. Pois bem, tudo isso para Aristóteles fazia parte da filosofia, e a filosofia de Aristóteles também servia-se do método da episteme. Filosofia, para Aristóteles, portanto, era também, como Platão, todo conhecimento adquirido, todo conhecimento conquistado pela observação e pela reflexão humanas. Só que Aristóteles teve que se defrontar com um problema que talvez Platão nem sequer havia pensado. O problema da separação do conhecimento, ou melhor, da organização do conhecimento. Porque, vejam, se filosofia é todo conhecimento adquirido, é preciso organizar esse conhecimento, porque pode-se conhecer de tudo. E foi isso que Aristóteles viu. Aristóteles viu que podia se conhecer desde a forma do raciocínio até o funcionamento dos corpos celestes, a matemática, até mesmo as ações humanas, o comportamento humano. E como organizar tudo isso? Bem, foi Aristóteles o primeiro a separar em áreas esse grande território da filosofia. Ele separou dentro da filosofia 3 áreas, ou melhor, colocou a filosofia dentro de 3 áreas, que ele chamou de lógica, uma das áreas, lógica, a outra, a física, e a terceira parte ele chamou de ética. Lógica, o que é o terreno da lógica? Para Aristóteles, a lógica era a forma organizada do raciocínio buscar o conhecimento. Uma forma organizada de pensar, ou melhor, a forma correta do pensar. Aristóteles fez um grande trabalho nessa área, ele é considerado o pai da lógica. A lógica seria as formas corretas do raciocínio. E para isso, para ter uma forma, ou melhor, para chegar ao verdadeiro conhecimento, ao conhecimento científico, era preciso ter uma base para trabalhar o raciocínio, uma base para raciocinar, uma base correta que ele vai chamar de lógica. Esse é o primeiro aspecto da filosofia, nós vamos ver isso também com calma. O segundo território, o segundo grande território da filosofia era para Aristóteles a física. E a física era a pesquisa, o estudo, a reflexão sobre qualquer coisa, sobre tudo, na verdade. Tudo que dizia respeito ao homem no mundo e o mundo. Mas ele também dividiu a filosofia colocou a filosofia, ou melhor, fez uma divisão, uma terceira divisão na filosofia que ele chamou de ética. E a ética visava o conhecimento das ações humanas, o comportamento humano, a forma como o homem, o que o homem fazia e a forma como fazia. Porque o homem, como nós bem sabemos, faz a guerra, faz a paz, constrói cidades, cria a política, constrói família e assim por diante. Pois bem, essa pluralidade de ações humanas é estudada por Aristóteles dentro desse desse território dentro da filosofia que ele chama de ética. Até mesmo o estudo da alma está ali dentro do que ele chama de ética. A alma humana, a psicologia, para Aristóteles, era estudada a partir da ética. Esse é o trabalho magistral que faz Aristóteles depois de Platão. Organiza todo o conhecimento. Todo conhecimento que se adquire é filosofia. Vejam, todo conhecimento que é buscado, que é alcançado através de esforço, isso para Platão e para Aristóteles significa a filosofia, a ciência. Mas foi preciso que viesse Aristóteles
para organizar a filosofia. Então, a primeira grande divisão da filosofia foi Aristóteles quem fez: lógica, física e ética. Dessa divisão saíram inúmeras outras ciências, como, por exemplo, a psicologia. A psicologia sai de dentro deste subterritório que Aristóteles chamou de ética. A ciência política sai também desse subterritório que Aristóteles chamou de ética, e assim por diante. Assim, nós podemos muito bem dizer que o pontapé iniciado por Sócrates foi aprimorado por Platão e chegou à perfeição com Aristóteles. Sim, mas atenção, a perfeição dentro da antiguidade grega. Porque o pensamento de Platão e Aristóteles, apesar de terem atravessado os tempos, ou o tempo e chegado até nós, e é preciso dizer que em muitas coisas Platão e Aristóteles são sempre atuais, a filosofia ganhou um novo aspecto com o surgimento do cristianismo, sobretudo na Europa. Vejam, para Platão e Aristóteles, a filosofia era o conhecimento adquirido, o conhecimento que o homem buscava ter, do homem, da natureza e do comportamento, das ações do próprio homem. Ou seja, uma sabedoria humana buscada, evidentemente, pelo homem, uma conquista humana. Mas restringia-se a isso, a conhecer o homem e a natureza. Acontece que com o advento do cristianismo, com a verdade revelada, surgem também os estudiosos que querem atingir um conhecimento, buscar um conhecimento aos moldes da filosofia de um objeto que não estava presente na filosofia grega, não do mesmo modo que esteve para os cristãos, os primeiros cristãos. Deus. Eu digo aqui objeto porque dentro da metafísica, Deus é um objeto, um ente, um elemento do estudo da metafísica. É apenas esse sentido. Platão e Aristóteles falaram, de certo modo, de algo que nos lembra a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o Deus único, mas nos lembra muito de longe. Platão, por exemplo, fala do sumo bem, e Aristóteles fala do motor imóvel. Mas são rápidas pinceladas, sem nenhum grande aprofundamento sobre este objeto. Já depois do advento do cristianismo, quando o cristianismo chega na Europa, levado pelos judeus, evidentemente, a Boa Nova chega na Europa, com a base filosófica estabelecida por Platão e Aristóteles durante séculos, aqueles europeus que recebiam a revelação, a verdade revelada, estudavam também uma forma humana de conhecer a Deus, como nos moldes filosóficos de Platão e Aristóteles. Bem, isso era filosofia ou não? Aí é que está a questão. Depois do grande ciclo encerrado da antiguidade grega, que é só uma forma que nós temos de medir o tempo, porque nada disso foi de fato encerrado, tudo está absolutamente entrelaçado, mas como forma de medir o tempo, com o advento da Idade Média, surge o problema de saber que tipo de conhecimento era aquele, o conhecimento humano a respeito de Deus. Era filosofia? Não. Para os medievais, aquilo era outra ciência. Embora usando métodos filosóficos, embora partindo dos mesmos elementos
metodológicos da filosofia, para os medievais aquele estudo era completamente diferente. Aquilo era uma outra ciência que foi nomeada de teologia. Tel, de Deus, logia, ou seja, um discurso racional sobre Deus. É, de certo modo, filosofia, porque a teologia é a compreensão que nós buscamos ter humanamente, com o nosso aparato cognitivo, a respeito de Deus. É o estudo humano a respeito de Deus. Não é a verdade revelada. A verdade revelada, como disse no começo, faz parte da sabedoria divina, que nada tem a ver com a filosofia e também com a teologia. A teologia é uma filosofia, vamos dizer assim, que tem um único objeto de estudo: Deus. Como Aristóteles havia dividido a filosofia em lógica, física e ética, em nenhum momento Deus aparecia ali como objeto de estudo. A lógica era o estudo das formas de raciocínio. A física era o estudo de tudo. Tudo que é imanente, tudo que é material, tudo que está fazendo parte desse grande conjunto que os gregos chamavam de physis, que é o mundo. E Deus, portanto, não poderia ser esse objeto porque não está contido no mundo. Se Deus estivesse contido no mundo, o mundo seria maior do que Deus e, portanto, Deus não seria Deus. E também não poderia ser objeto de estudo da ética, porque, afinal, a ética se preocupava apenas e tão somente com o comportamento humano. Pois bem, surge então uma filosofia diferente, que se preocupa com um objeto diferente, mas que usa os mesmos mecanismos despertados lá pelos gregos, por Platão, por Sócrates, Platão e Aristóteles. De Sócrates, a busca conceitual. De Platão, o método dialético. E de Aristóteles, uma relação de todo esse vasto conhecimento já adquirido por sua própria filosofia com as novas descobertas a respeito de Deus. Ou seja, de Aristóteles herdou-se o sentido da realidade. Sim, porque Deus em nenhum momento pode ser tratado como um produto da imaginação humana ou da alma humana. Bem, tudo isso nós vamos entrar agora, daqui para frente, um pouco mais de calma. Por enquanto, como disse, nós estamos fazendo um voo com um planador muito alto, tendo uma visão muito panorâmica, mas sem nenhum grande detalhe. Logo mais, nós vamos baixar esse aeroplano e tentar caminhar um pouco pela filosofia. Um pouco não, esse curso não tem hora para acabar, não tem dia para acabar. Começou agora, nós não sabemos quanto tempo. Enquanto existir aqui o YouTube, a internet, nós vamos fazendo toda quarta-feira. Terminando por aqui, quero dizer o seguinte: esta primeira aula eu vou colocar no aberto, mas ela faz parte desta guia, dessa opção que nos dá o YouTube para os membros, que é o curso de filosofia. As próximas aulas serão só para membros. Então, se você ainda não é membro do canal, clique aqui, abaixo onde você está vendo, aqui está a página inicial do canal, aqui está Seja Membro. Se você clicar, terá essa opção, o curso de filosofia, por um valor bastante módico, R$ 7,99 por mês. Se você deseja acompanhar esse curso, inscreva-se. Não é um curso para expertos em filosofia, é para quem nunca teve contato com a filosofia de preferência. É um curso escolar, bastante escolar, mas que pretende dar uma base para quem quiser voos mais altos. Depois, quem quiser um voo realmente mais alto, é só procurar o professor Olavo de Carvalho, porque ele, de fato, é um filósofo. Nós somos apenas um professorzinho de província. Por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.